E aí pessoal, aqui é o Edo Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre quase todos os mangás de Sword Online Progressive, e nele eu citei um mangá chamado Sword Online Progressive Call of Forth. Esse mangá, eu citei ele bem rapidamente, porque eu disse que eu não queria falar sobre ele, porque ele era um mangá que tinha umas coisas muito escrotas, ou seja, a arte dele é uma bosta. Mas nesse vídeo eu resolvi focar um pouquinho mais em como o mangá é, me focando apenas nele e falando que ele não é tão ruim quanto eu pensava. Só lembrando que esse vídeo é spoiler free dos 3 primeiros andares, ou seja, as 2 primeiras novels de Sal traduzidas pelo blog Universo Sal e, é claro, os 7 volumes do mangá do Kiseki Himura. Por mais que a história aqui é depois deles, ela vai soar bastante como algo separado. Basta apenas você saber que o Kirito e a Asuna andam juntos nos primeiros andares, que tá suave, não vai ter problema nenhum. Mas, bem, vocês conhecem o meme. Se eu tô falando de Progressive, é porque eu tenho um anúncio pra vocês, né? E bom, não vai ser hoje que eu vou quebrar essa tradição. Através desse vídeo, eu comunico vocês o retorno oficial do Universo Sal com a tradução do volume 3 da Light Novel de Sword Online Progressive. Eu sei, faz um tempo desde o meu último vídeo sobre isso, que saiu meses depois do lançamento do volume 2, sendo que ele devia sair no dia 1, ele devia passar 5 volumes saiu e já devia estar lançando um vídeo. Mas o que importa é que eu posso vir falar pra vocês que o lançamento está bem próximo, ainda não saiu, então você tem tempo de ir lá ler os 2 primeiros volumes. E vocês já sabem a qualidade geral de tradução e revisão que o Universo Sal teve com esses 2 primeiros volumes, e eu posso dizer que eu sei que a tradução tá ainda melhor nesse terceiro. Sendo que, como vocês já sabem, foi exatamente essa tradução que foi usada pelo Thiago para fazer os audiobooks de Progressive. Isso é apenas um pequeno overkill, se você me perguntar. Os ombros magros sobre uma grossa capa de couro se encolheram novamente. O capuz se deslocou a apenas 4 ou 5 centímetros. E é por isso que eu vi 2 olhos afiados, perfurando através de mim. Tudo o que eu pude ver foram 2 írises castanhas claras, com o contorno do seu rosto ainda seguindo todos sombreados. Depois de alguns segundos de um olhar tão penetrante quanto seus golpes de rapinheira, ele então inclinou sua cabeça ligeiramente para o lado. Isso parecia sugerir que ele não entendia o que eu quis dizer anteriormente. Por dentro, eu soltei um suspiro de resignação. Mas havia uma coceira enorme no fundo da minha mente que me impedia de continuar pelo meu caminho solitário no momento atual. E bem, diferente de outros, o Universo Sal não esquipa andares. Então aqui vocês podem ver como são as aventuras de Kirito e Asuna no 4º andar da Aincrad, além dos 3 primeiros que já foram traduzidos, como eu acabei de dizer aqui no vídeo. Só que vamos lembrar que essa história que eu tô divulgando aqui pra vocês é a base para o nosso vídeo de hoje, já que foi com base nela que foi feito esse mangá. Ou seja, hoje vocês vão ver do que se trata a história mais ou menos, para depois, quando a novel sair, vocês já irem mais ou menos sabendo o que vão encontrar, só que é claro, muito melhor, né? Porque isso é um mangá de Progressive. Como também é importante que vocês já fiquem ligados nas redes sociais. O anúncio com o link para vocês lerem ele totalmente em português virá em breve tanto nas redes sociais como na Sword Online Bra e, é claro, aqui no próprio canal. Com o lançamento do volume lá no blog, vai ser publicado um vídeo especial aqui no canal. A questão é que aqui, olha só quanta adaptação perfeita nós temos. Primeiramente, nós vemos alguns caras comendo aqui num bar normal e eles citam a personagem Argo. Isso daqui não precisa da gente ter a narração do Kirito, porque toda a forma que a Argo é citada por esses caras faz a gente entender que ela é uma negociante de informações e que ela só negocia com informações boas, que ela nunca lida com coisa que seja rumor falso. Isso é dito pelo próprio Kirito na Light Novel, mas isso aqui nos diálogos a gente consegue entender, ou seja, ao invés de narrar o mangá
mostra isso através de diálogos, e isso é perfeito. E só antes de prosseguir, como podem ver, o título desse vídeo não indica algo positivo sobre o mangá, mas que fique bem claro que hoje vamos falar de um mangá de Sword Art Online Progressive, que, como vocês sabem, é uma adaptação bem duvidosa. Enquanto o Aro é uma história pesada, o mangá retrata ela de uma forma cômica. Ou seja, o que aparecer nesse vídeo aqui, se soar sem graça ou nada a ver, tenham em mente que muito possivelmente na Light Novel isso é totalmente diferente. Então, não critiquem a história sem saber. Esse jabá está sendo feito para vocês terem ideia que esse mangá não representa o que vocês vão ver no universo Sal, porém já é um preparativo. Então, galera, antes que esse jabá fique maior do que o próprio vídeo, vamos logo com o vídeo de hoje. Bem, a história começa com uma arte de 2 gondoleiros. Aqueles caras que levam pessoas em barcos lá em Veneza. Aqui seria a porta que dá acesso ao novo andar. A questão aqui é que o Kirito não consegue reconhecer essa arte, dizendo que ela é diferente do período do beta. E então a Asuna não aguenta a falação dele e o tempo que ele estava enrolando, olhando para aquilo, e acaba abrindo a porta sem fazer cerimônia nenhuma, o que nos leva a um belo cenário que já começa os meus elogios à arte desse mangá. Por mais que eu já comecei o vídeo meio que detonando ele, eu tenho que admitir que sim, o cara sabe desenhar. Ele tem momentos onde ele faz algo bem bonito, e essa arte aí, vocês podem ver, é uma arte bem bonita, ela consegue realmente dar um aspecto assim prazeroso de ver, você consegue entender como aquilo é bonito para os personagens. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Bonito demais. Já é válido citar também outros 2 pontos louváveis. O primeiro é a arte e colorização. No caso, eu tô falando dos tons de preto usados por ele aqui. É muito bem feito, é realmente legal, eu realmente gostei de como isso foi feito. É claro que assim, se você pegar de novo o mangá do Kiseki Himura, você vai ver que além dele fazer os personagens menos cartunescos, coisa que eu gostei aqui, eu acho que mais cartunesco funcionou. Engraçado que o mangá mais recente, Sword Art Online, que é um tom, entre aspas, mais realista, por mais que eu não goste tanto, eu não acho ruim também, eu acho que funciona até. Aqui, esses tons de preto são usados de uma forma assim um pouco mais simplória, enquanto no Kiseki Himura ele usava muito assim do contraste do branco com o preto para compor as imagens. Então, alguns podem achar até que é ruim, dado ao que já viu antes ser muito superior. Só que não ficou ruim não. A segunda coisa que nós podemos elogiar aqui, só que essa de certa forma é um ponto positivo pro Reiki, seria a química de Kirito e Asuna. Nós temos uma cena onde ela fica fascinada que tem um lago ali, querendo ver se tinha peixe, mas o Kirito dá uma zoada nela, falando pra ela ter cuidado para não cair ali, porque se ela cair ela se afoga e morre. Mas logo em seguida, a Asuna zoa de volta o Kirito, porque quando ele fala que ia contactar a Argo para saber como que eles iam avançar nesse andar, ela fala que ela já tinha feito isso há muito tempo, que o Kirito ficou viajando lá atrás o desenho dos gondoleiros, e ela foi lá e adiantou o serviço. Todo esse momento funciona muito bem, só que eu tenho que dar créditos ao Reiki, porque como uma pessoa que já traduziu histórias relacionadas a Progressive, mais pra frente, já leu as novels, já leu Progressive, eu sei que tudo isso é algo do Reiki, ele que sabe fazer toda essa química com os personagens funcionarem. Você consegue ver esses 2 bobocas e você acha fofo e divertido. Então, por mais que assim, é meio estranho, né, mas eu tô dando crédito pro Reiki, mas ao mesmo tempo eu dou crédito pra esse cara, porque... Caras, só esperem o meu vídeo especial do volume 3 quando ele sair. Agora nós descobrimos que a única forma deles prosseguirem seria nadando, e como eu disse que tem o risco de você nadar e se afogar, causando a sua morte, o Kirito relembra que na época do beta tentaram escalar essa parede aqui que tem de pedra. Só que isso não era possível, o sistema do Sword Art Online não queria que os jogadores fizessem isso, os jogadores acabavam caindo, o que acabava causando uma morte deles, voltando lá para Black Iron Palace. Só que agora não compensa testar se isso funciona ou não, né? E é bem divertido aqui como o Kirito acaba perguntando assim, mó na moral pra Asuna se ela tinha uma roupa para mergulhar. E
ele acaba explicando todo esse sistema do Sword Online que tinha no beta com uma empolgação tão nerd que acaba funcionando e a gente pensando que, cara, Sword Online Progressive é uma obra que pode ser muito bem adaptada. O primeiro mangá falha pela personalidade do Kirito e as adições da Asuna não terem consistência com a Light Novel, às vezes até enfraquecendo muito do desenvolvimento da personagem, que pelo mangá seguir a Light Novel acaba ficando meio cagado, porque fica uma mistura de original com adaptação e no fim não é nenhum nem outro. Só que aqui, esses momentos aqui com o Kirito sendo mais Light Novel fiel, acaba funcionando e acaba sendo bem divertido, porque isso é uma característica do próprio personagem, tanto na série principal como na série Progressive, esse aspecto nerd dele tá sempre explicando os sistemas do Sword Online, e pelo fato da gente ter a Asuna como uma personagem aqui para conversar com o Kirito, isso não fica tão jogado e para mim funciona bastante, o que novamente é o mérito do Reiki por colocar esse tipo de explicação para uma pessoa que não saberia isso. E às vezes até zoar essas explicações, por isso parecer, tipo, chato. E como eu disse, a personalidade dos dois está muito boa, principalmente pelo fato da gente lembrar que nesse momento aqui, eles ainda não se separaram. Então não existe os Knights of Blood, o Kirito não conheceu a Sati, nem nada desse tipo. Então ambos os personagens estão assim, diria que até mesmo no seu melhor momento, um zoando o outro. A Asuna até dizendo, eu vou lá no terceiro andar, vou treinar, nadar, você fica aqui e se vira. Tipo, fica aí, morre. Só que o Kirito dá um corte nela porque ele vê que no alto da colina existe uma árvore. E aí que ele mata o segredo para conseguir passar por esse andar. Porque nessa árvore não tinham frutos nem flores, e sim boias. E depois de uma cena do Kirito tentando derrubar a árvore... E depois de uma cena do Kirito tentando derrubar a árvore, a Asuna se intromete dando um chute ao melhor estilo Kazuma Kiryu, o que não acaba sendo bem eficaz, pra falar a verdade. E também nos proporciona uma cena dela bolada porque ela chutou uma árvore. Fala a verdade, quando você acordou hoje, você não pensou que eu ouvi essas palavras de mim, né? Mas enfim, gente... Eu poderia seguir aqui com esse capítulo, mas pra falar a verdade não tem muito mais o que falar. O Kirito e a Asuna vão descer o rio usando essas boias. A arte aqui vai dar uma degringolada, eu acho que ela não fica tão boa depois daqui. Mas acho até que foi proposital, porque... Cara, é sério. Eu tava olhando os capítulos que vão depois disso aqui, e não é ruim. By the way, o capítulo termina com ele chegando em terra firme. E isso acontece. É mangá de Progressive, o que você esperava? E o que podemos tirar desse vídeo? Após um belo mangá, porém nada fiel, temos Sword Art Online Progressive of Fort, um mangá que tem momentos da hora, mas como vocês sabem, trouxe essa obra-prima da arte em quadrinhos. Cadê o nariz da Asuna? Eu não sei. Por que o olho e a boca dela são tão próximos? Eu não sei. Eu não sei como isso aconteceu, principalmente que essa é a primeira. Kirito e Asuna estão num andar que tem lugares com bastante água, o que já é uma desculpa por si só para fazer fanservice, né? Mas tá, a gente vai ter momentos com barcos na Light Novel e eu não adianta ficar reclamando de fanservice, porque só o fato dele se passar no andar, assim, podemos dizer, um andar de água, não é assim, fanservice. Não, de boa. E isso foi uma coisa do próprio Reiki, então até que isso não chega a ser um problema. É como isso é representado, como aqui, que acaba sendo. E tanto que, como eu disse, eu achei esse mangá até que bem divertido. Por mais que alguns momentos pra mim são só forçados, ele até que funciona muito bem. E vejam bem só uma coisa, isso é só o primeiro capítulo. Esse vídeo tá curtinho, porque eu só analisei o capítulo 1 e não tem tanta coisa assim errada pra falar dele. E principalmente uma coisa que fez assim, eu me interessar pelo mangá, mas assim, é claro que quando vocês lerem a Light Novel vocês vão ver muito melhor, seria sair desse status quo da Aincrad. Muita gente fica reclamando que Sword Online Progressive é uma série desnecessária, mas eu acho interessante como ninguém para pra pensar numa coisa. A Aincrad teve só 2 novels, com histórias muito pé no chão. Enquanto o Progressive, com apenas 4 histórias, já tentou mostrar o maior tipo de variedade de histórias e subtramas possíveis, com várias mecânicas em games que a gente não tinha a menor ideia que existia dentro do Sword Online. Ou seja,
um dos meus maiores pontos para defender Sword Online Progressive, mesmo com tudo, mesmo com um potencial inacreditável de dar merda, eu ainda assim, eu acho que Progressive tem o seu valor por tentar sair do que ficou assim meio que marcado, que é a Encrad, que é o jogo da morte e só. Eu acho que é um mundo que tem muito potencial. Eu sei que a galera curte mais Underworld, curte mais o Halo, GGO não vejo a gente falando tanto, mas eu acho que o Sword Online ainda é o mundo com maior potencial de histórias, por causa que ele tem uma variedade muito grande, dado como o sistema cardinal funciona e como cada andar é único, tanto no seu design em tema, como nas quests e como na probabilidade de fazer histórias. Quem leu a história do segundo andar sabe como ela é já assim. É bem o estilo de histórias do REC mesmo, que tem todo o contexto ali de eles estarem zerando o andar, mas tem algo a mais por cima. E é isso que eu acho interessante, porque se aplicando nesse contexto aí, vocês viram, podemos dizer, o lado zoado da coisa, né? Que eu nem consegui extrair muita coisa desse mangá. Só que quando o Universo Sal traduzir a história completa, vocês vão ver muito mais coisa. E lembrando que, né, essa história depende da história dos 3 primeiros andares anteriores. Na verdade, são 4. Burro. Então não adianta você assim só ler essa light novel e acabar ficando confuso e achar que a história é ruim. Cara, tem tempo. Eu tô lançando esse vídeo ainda antes do volume sair. Se você correr aí, dá tempo de você ler. Vai lendo um capítulo por dia, cara. Acaba sendo uma experiência bem legal, além de ser um treinamento para quando Anita Ring ou até mesmo o próprio Progressive chegarem no Brasil pela Panini. E, bom gente, acho que é basicamente isso. Por mais que esse vídeo tenha sido um vídeo assim mais rápido e até um vídeo meio que zoado, deu zoando bastante o mangá aqui, eu acho que ele serviu bastante para criar um hype em vocês. E, por mais que ele tenha esse final ridículo, eu acho que não tem como terminar o meu vídeo de uma forma mais ridícula. Então galera, é isso. Tá aparecendo aí na tela uns criadores de conteúdo de Sword Online bem legais para vocês, incluindo o próprio Universo Sal. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre o que vocês acharam desse mangá. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, eu prometo que se eu for fazer mais algum vídeo desse, ou até mesmo desse próprio mangá, eu vou tentar pegar mais material, que acabou ficando um vídeo muito curtinho, mas eu acho que já tá bom por hoje, né? Então galera, tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilhe esse vídeo para o canal chegar nas linhas de frente do YouTube, eu gaguejei, então tchau!